Caros cidadãos, enquanto executa no terreno o seu programa de implantação nacional e de organização e funcionamento democráticos, a Iniciativa de Cidadania para o Desenvolvimento de Angola, o Partido Cidadania, vem juntar a sua voz ao crescente movimento de consciencialização dos cidadãos para declarar o seguinte: a situação política do país é caracterizada pelo agravamento da crise geral de governação, pelo aprofundamento do conflito entre o povo e o regime do Partido-Estado e pelo aumento do interesse e dos níveis de participação dos cidadãos na vida política. A crise geral de governação radica principalmente na captura do Estado e suas instituições, na subversão endêmica da Constituição e do regime político que ela consagra e na insensibilidade de quem governa para com o sofrimento do povo. Acima de tudo, falta o respeito ao povo angolano e às instituições republicanas. O conflito atual em Angola é um só, é estruturante e opõe apenas dois atores: o Partido-Estado, que subverteu a democracia e a soberania popular, e o povo angolano. O titular da soberania e do poder constituinte não é apenas um conflito de ocasião entre o governo e a sociedade civil, nem entre o governo e oposição. É um conflito entre o governo e o povo angolano, como ficou evidente recentemente na obstrução ao exercício de direitos fundamentais por operadores da justiça, corporados na Ordem dos Advogados de Angola, OAA, um órgão com dignidade constitucional. Caros cidadãos, ao capturar o Estado, subverter a Constituição e criar artifício para impedir que os angolanos concretizem soberanamente a mudança de regime, por via de eleições livres, justas e transparentes, o governo do Partido-Estado atenta gravemente contra os fundamentos da República de Angola e se apresenta, portanto, despido de legitimidade política para continuar a dirigir os destinos do país. As propostas legislativas apresentadas recentemente para alterar as regras eleitorais, no sentido de eliminar o cartão de registro eleitoral, militarizar as assembleias de voto e eliminar as atas sínteses das assembleias de voto e outros elementos de garantia da liberdade e da transparência eleitoral, constituem apenas mais uma prova dos constantes atentados à soberania dos povos de Angola e ao seu direito de governar o país como cidadãos iguais, no quadro do exercício dos direitos e liberdades consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A reflexão sobre os 50 anos de independência constitui uma oportunidade soberana para os angolanos resolverem definitivamente as causas do presente conflito e celebrarem, por via do diálogo abrangente e consensual, um novo pacto constituinte para fundar um novo Estado e construir um país novo. Angola dos angolanos, o sonho angolano. Assim, não sendo a Constituição atual resultado de um pacto constituinte entre os povos africanos herdeiros das terras que a Conferência de Berlim colocou sob a administração da coroa portuguesa no século XIX, nem entre os signatários do Acordo de Alvor, celebrado em 1975, estando o Estado atual capturado por forças oligárquicas, ávidas de organizar e controlar, ao arrepio da Constituição,
o processo de eleição do Presidente da República e dos deputados do povo, sendo por demais evidente que os angolanos demonstram uma crescente rejeição do regime atual e querem concretizar a mudança por meios pacíficos e democráticos, o Cidadania vem tornar pública a seguinte posição política. Encorajar a cidadania individual e coletivamente a prosseguir com determinação e perspicácia a luta política para pôr fim ao regime do Partido-Estado em Angola. Recordar aos angolanos que o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo ou enquanto comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, não tem competências eleitorais. A única competência eleitoral que a Constituição confere ao Presidente da República é a de convocar as eleições gerais e autárquicas nos termos da alínea A, artigo 119 da Constituição. Recordar ao Presidente da República em final de mandato, repito, em final de mandato, que a competência para o exercício de iniciativa legislativa, mediante proposta de lei apresentadas à Assembleia Nacional, que a Constituição atribui ao titular do Poder Executivo na linha J do artigo 120, limita-se, naturalmente, a matérias de política geral de governação do país e da administração pública, no quadro da execução do OGE, e não tem a prerrogativa de organizar os processos eleitorais. Legislar sobre eleições é matéria de reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia Nacional, e relativamente ao qual o titular do Poder Executivo deveria abster-se de exercer iniciativa legislativa, nos termos da Constituição, por não constituir matéria de esfera de competência do Poder Executivo do Estado. Ao exercer o poder legislativo do Estado, os deputados do povo devem exprimir sempre a vontade soberana do povo, de toda a cidadania, e não a vontade de grupos partidários nem de interesses que atentam contra a independência, a soberania, a igualdade e o bem-estar dos angolanos. Os deputados do povo devem colocar sempre, em primeiro lugar, a vontade do povo, porque a República de Angola baseia-se na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, como estabelece o artigo 1º da Constituição. Os titulares dos órgãos do Estado, ora capturados, não devem transformar-se em fatores de instabilidade nem de obstrução ao exercício livre da soberania popular. O Cidadania propõe-se a trabalhar com todas as forças patrióticas para defender a democracia, os direitos fundamentais dos cidadãos e a estabilidade do país. A preparação das eleições já começou. Chegou a hora da alternância com mudança. Chegou a hora de colocar o cidadão e o país acima do militante e dos partidos políticos. Chegou a hora de fortalecimento da identidade nacional para a participação informada dos angolanos na vida pública e na expressão do direito do sufrágio, visando a construção de um país novo, seguro, próspero e agradável para se viver. O governo cidadão será um governo de todos, voltado para atender particularmente os mais vulneráveis por via de programas especiais de emergência e comprometido absolutamente com a construção do futuro. Contará com a colaboração massiva dos diversos atores da sociedade civil, designadamente associações, igrejas, fundações, universidades, partidos políticos e
organizações internacionais. O Cidadania apresentará à nação, a seu tempo, a sua proposta de governo cidadão e não meramente partidário, comprometido com o país e com a realização do sonho angolano, especialmente para a juventude e as crianças angolanas. Luanda, 9 de maio de 2025. Viva Angola! Angola sempre!